Oi, amada, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. O tema da live que você provavelmente está assistindo no GTV aí, né, no replay, é meu ex está com outra, o que fazer? A gente vai responder várias perguntinhas aqui que as meninas já me mandaram, tá bom? Então, você já sabe, pula aqueles 2, 5 minutinhos aí pra frente pra você ir direto pro conteúdo, enquanto eu dou boas-vindas pra quem tá entrando ao vivo comigo, tá? Oi, lindezas, tudo bem? Gente, botou tudo o layout aqui, Jesus amado, me perdi. Peraí, deixa eu ver se eu consigo subir os comentários. Ai, olha só, nossa, mudou tudo aqui, preciso me achar. Tô me vendo, vocês estão vendo uma barrinha preta aí embaixo? Pra mim tá aparecendo uma barrinha preta. E aí quando eu clico aqui eu vejo todo mundo que tá entrando. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Jaque, Camilinha, Mari, Ellen, oi lindeza, Ju também tá aqui, Regiane, Ismar, pois é, mudou tudo, legal, vou conseguir me achar aqui pra gente conversar, os botões mudou tudo de lugar, mas deu. Lindezas, vocês que estão entrando comigo aqui, por favor, me deem um ok, só pra eu saber se o meu som e a minha imagem estão rodando aí, tá bom? Manda um joinha aí pra cima, beleza? Que eu vou aguardar vocês mandarem aqui. Deixa eu ver onde tá todos os meus botões. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as perguntas que vocês me mandaram a respeito de o ex estar com outra. Já dei uma olhadinha aqui, temos várias perguntas bacanas para responder. Mas antes da gente começar, eu quero saber quem aqui já se inscreveu no workshop Chega de Sofrer pelo Ex. Gente, anunciei essa semana, se você não tá sabendo, ainda não se preocupa porque eu acabei de divulgar, tá bom? Mas do dia 2 ao dia 8 de novembro vai rolar uma semana super especial, um eventaço de final de ano, meu presente de final de ano pra você aí que terminou um relacionamento e ainda tá sofrendo pelo término, ainda gosta do ex, não sabe se volta, não sabe se supera, não sabe nem como volta, se tem volta, não é verdade? Então essa semana é pra você, tá? Uma semana de aulas profundas e completas pra te ajudar a lidar com essa situação e sair desse sofrimento de uma vez por todas, pra você retomar as rédeas da sua vida amorosa nas suas mãos e decidir de uma vez por todas se você volta com o seu ex de uma forma saudável e amorosa, ou se você enterra essa história no passado, que é o lugar que lhe cabe, e segue em frente com a sua vida, mesmo que tenha sido ele que terminou, tá bom? Que eu sei que essa é uma dúvida recorrente de vocês aí. Ele ter terminado não é o grande problema da questão, e você vai entender no workshop, tá bom? As inscrições estão abertas e você pode fazê-la gratuitamente. Assim que acabar a live, você vai lá no meu perfil, tem um linkzinho, nos stories também tá ali, você clica, faz sua inscrição. Cai no nosso grupo oficial do WhatsApp, que eu compartilho alguns conteúdos exclusivos lá dentro. As meninas já estão recebendo áudios, né, pra ir esquentando essa galerinha até chegar a nossa semana do workshop, tá bom? Então faz sua inscrição aí que eu tenho certeza que você vai amar. Deixa eu ver aqui. Legal. Mulherada falou pra mim que estão conseguindo me ver e me ouvir bem. E fizeram a inscrição no workshop. Muito bem, amadas. Então vamos começar. Se você tem uma amiga, se tem alguém que você conheça, uma parente, né? Aquela pessoa meio perdida na vida, que sabe que tá precisando ouvir umas verdades, mas de repente ela não te escuta, chama essa pessoa pra vir aqui ao vivo com a gente, tá? Tem um aviãozinho aqui embaixo. É só, deixa eu colocar mais pra cima, porque aqui embaixo vocês não vão ver, porque essa faixa é preta, né? É só você enviar esse aviãozinho pra ela, chama ela aqui, que quando eu falar as verdades pra ela, aí as coisas vão começar a clarear, tá? Então chama sua amiga aí pra bater um papo com a gente. E aí eu vou abrir a caixinha de perguntas, meu Deus, onde ela está? Está aqui embaixo, pra gente começar a falar. Vamos ver, tem várias perguntinhas legais aqui. Vou começar com uma pergunta da Valquíria. Essa eu achei bem diferente, tem várias bem parecidas, tá? Sobre esse tema. E aí vou selecionar algumas pra gente responder. Olha que legal a perguntinha da Valquíria. A gente tá falando sobre o meu ex estar com outra, né? E aí cabe diversos tipos de perguntas aqui. A dela é a seguinte: quando é abusivo, quando é abusivo, pode ser pra uma e não pra outra? Porque a Valquíria provavelmente viveu um relacionamento abusivo com esse cara. E ela quer saber se isso vai se repetir com a outra pessoa. Grandes chances são de que sim, amada. Eu não vou te garantir, porque a situação de abuso, ela existe em diversas dinâmicas. Existe a pessoa que abusa e a pessoa que é abusada.
E muitas vezes a pessoa que abusa em uma dinâmica de relacionamento é abusada em outra dinâmica de relacionamento. Por exemplo, esse cara, eu não sei exatamente o que ele fez com você. Vamos supor que ele tenha sido muito manipulador, que ele te tratou mal, que ele tentou te controlar de várias formas, fez você se sentir mal, fez você se sentir culpada. Então, na dinâmica de relacionamento com você, ele era a pessoa que tinha uma atitude ativa, agressiva, né, ou abusador. Só que talvez ele seja assim com você hoje, porque em outras dinâmicas de relacionamento dele, ele tenha sido vítima. Eu vou colocar vítima entre aspas, tá? Ninguém é vítima. Oh, coitadinho de mim, não fiz nada para merecer isso, de nada, tá? A gente sempre tem uma participação, uma responsabilidade aí. Mas provavelmente ele é a pessoa que foi abusada em outra situação, em outra dinâmica. Talvez com mãe, talvez com pai, talvez em outro relacionamento dele. Às vezes, uma pessoa que é abusada em um relacionamento, ela fica com tanto trauma, com tanta mágoa, com tanto rancor, e ela não lida com aquilo, ela não sabe lidar, né? Ela não busca uma solução ativa para curar esse trauma. Ela não vai procurar terapia, ela não vai procurar autoconhecimento, ela, né, tenta lidar com aquilo sozinho, lida muito mal. E aí ela vai para uma outra dinâmica de relacionamento e quer meio que jogar pra fora, sabe, assim, descontar é a palavra, descontar na outra pessoa. Quer dizer, eu apanhei tanto, eu me ferrei tanto, eu fui tão abusado no meu relacionamento passado, que agora isso nunca mais vai acontecer. Então, eu vou ser a pessoa que agride, eu vou ser a pessoa que abusa. Isso pode acontecer demais. Sabe aquela história tem um casal que briga, a mulher briga com o marido. Aí o marido chega na empresa dele, briga com os funcionários dele. Aí os funcionários dele chegam em casa, né? O funcionário dele chega em casa, pega e briga com o filho. Aí o filho chega, vai no cachorro, pega e briga com o cachorro, bate no cachorro, chuta o cachorro. Essa é a dinâmica. Às vezes a gente leva de um lado e ao invés de trabalhar isso para não ficar perpetuando esse ciclo horrível, né, de raiva, de sentimentos ruins, de comportamentos negativos, a gente vai jogando naquele que está do nosso lado que é mais fraco. Vocês percebem que essa cadeia que eu coloquei aqui é sempre do mais forte para o mais fraco. Então o filho não pode brigar ou bater no pai, digamos assim. Ele vai fazer isso no cachorro, por exemplo, né? Tô falando de uma relação bem disfuncional, tá, gente? Mas isso acontece nos mínimos detalhes, nos mínimos, nas mínimas coisinhas. Então, eu não sei se ele vai ser a pessoa que abusa, provavelmente sim, porque geralmente a pessoa que tá no controle agora, ela já passou talvez por uma situação de abuso, mas ela colocou essa carapuça, essa armadura de agressivo e ela não tira mais, porque ela sente que é só isso que a protege, só tira quando vai buscar terapia ou ajuda, né, de alguma forma. Então provavelmente ele vai ter um comportamento assim com essa pessoa e vai continuar perpetuando esse ciclo, né, de alguma forma, de uma forma muito ruim, porque tá dentro dele, é o que eu falei aqui, isso é um trauma, é uma dor, é algo que ele passou na vida dele, e que no relacionamento com você, ele exerceu esse papel contigo, né, de uma forma bem pesada. Então, ele sair do relacionamento com você não é o que cura ele, não é o que cura o trauma dele tá dentro dele. Ele abusou de você talvez enquanto você tenha permitido. Quando você fala não, quando você sai do relacionamento, ou até ele cansou de você e quer buscar outra vítima, digamos assim, ele vai achar uma outra pessoa que seja fraca, uma outra mulher que também seja submissa e que ele possa controlar. E aí é aquilo, né, gente? No começo de todo relacionamento, as coisas são bonitinhas, flores, fáceis. Às vezes ele não vai demonstrar tudo isso no começo, assim como provavelmente ele não demonstrou com você. Quando ele começou a se relacionar com você, eu tenho certeza que ele não demonstrou nenhum dos sinais de que ele era um cara abusivo, e controlador e manipulador. Ele mostrou o melhor lado dele pra você, porque ele tem, todo mundo tem o seu melhor lado, até os psicopatas abusivos, né? Só que depois de um tempo as coisas começaram a mudar e ele mostrou a verdadeira face. E aí você já estava envolvida na relação. Então isso tende a se repetir nos próximos relacionamentos dele. Não tem como, gente. Se existe uma certeza que eu tenho nessa vida, nesse planeta, e é por isso que eu trabalho com o que eu trabalho, é que a única forma de a gente conseguir desenvolver relacionamentos saudáveis na nossa vida é através do autoconhecimento, é através
no desenvolvimento pessoal, porque por maiores ou menores que sejam, todos nós temos pequenos traumas e dores e marcas de relacionamentos passados, relacionamentos com os nossos pais, primeiramente, relacionamentos com os amiguinhos, relacionamentos com os nossos ex-companheiros, né? E se a gente não cura isso, se a gente não olha, não trata isso, a gente perpetua padrões de relacionamento, padrões de comportamento. Então, enquanto eu não paro, olho e curo, eu vou continuar vivendo essa roda infinita, né? O ciclo sem fim, mas não no bom sentido. Não no bom sentido do Rei Leão, mas é o ciclo sem fim dos relacionamentos merda, dos relacionamentos medíocres. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Vamos ver uma outra perguntinha aqui. Vou me aproximar bem da câmera aqui, gente. Vocês vão ver bem minha fuça, porque eu não consigo ler. Tá bom? Nossa, tem muita pergunta. Porque tem umas aqui, gente. Ó, uma perguntinha da Simar. Tem várias repetidas, né? Então eu tento encontrar aquela que tá um pouquinho mais clara no contexto. A perguntinha da Simar é a seguinte: como superar, principalmente por ter sido tão rápida a troca? Essa é uma ótima pergunta. Quem aqui se identifica com essa pergunta da Simara? Ó, amada, eu sei que a gente fica muito doída, muito machucada por ser trocada. Vou colocar entre aspas, tá bom? Porque ninguém é trocada de verdade. Mas isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com uma dinâmica de relacionamento que você tinha com o teu companheiro, tá? Existem 3 motivos, basicamente, que fazem com que você tenha sido trocado. Assim, bem generalzão, tá, gente? Eu poderia chegar aqui e falar cada caso é um caso. Se você me contar o teu contexto, eu vou te dar um diagnóstico mais preciso, porque, né, cada caso é um caso. Mas, assim, vou dar 3 hipóteses aqui mais gerais e você olha pra sua vida, né, pro teu relacionamento e tenta fazer reflexão de onde que cabe aí. Existe o primeiro caso, é que vocês tiveram um relacionamento super legal e só que esse relacionamento ele foi se desgastando com o tempo. Então, um relacionamento de longa data e aí foi se desgastando de alguma forma. E aí, esse cara, ele desistiu do relacionamento e não te comunicou. Ele desistiu internamente. E você não sabia, né? Porque você achou que estava acontecendo ali, você estava fazendo o melhor que você podia, você estava do seu jeito meio torto, muitas vezes tentando reativar esse relacionamento, não ia. E aí, na hora que ele desiste internamente, ele começa a procurar o plano B, o plano C, o plano D, para que ele vá construindo a vida dele em paralelo quando ele terminar contigo, quando ele efetivamente te comunicar a decisão dele, mas a decisão já foi tomada dentro dele. E é por isso que ele sai do relacionamento tão rápido e cai num outro, porque não foi tomada aquela decisão naquele momento, né? Ele planejou isso antes. O cara que tem esse tipo de atitude, o cara e a menina, né? Nós muitas vezes temos atitudes assim. E a gente tem que se policiar bastante, porque geralmente quem toma esse tipo de atitude é uma pessoa muito insegura que quer plano B. A pessoa não aceita terminar e ficar sem nada. Às vezes algumas alunas minhas, elas comentam que tem medo de terminar o relacionamento porque tem medo de ficar sozinha. Então, inconscientemente, o que essa pessoa, o que essa mulher tenta fazer de alguma forma? Já arrumar um plano B, já arrumar uma outra pessoa para que ela saia de um e entre no outro. Mas, gente, se a gente não gosta que façam isso com a gente não pode fazer isso com o outro, não é justo, né? Então, a pessoa que toma esse tipo de atitude é uma pessoa insegura, imatura e com pouquíssima, para não falar zero, responsabilidade afetiva. Ela não tá pensando na entidade de relacionamento, ela não tá respeitando você e respeitando a história que vocês tiveram. Ela tá pensando só nela e nas necessidades do ego dela. Tô falando isso pra você olhar pra ele, mas olhar pra você também, tá? A gente faz isso, é muito, muito chato a gente fazer isso. Então, se eu não quero que façam comigo, eu não faço com o outro. E aí o cara faz isso, só que olha que sacanagem, né? Não é justo, porque quando vocês começaram um relacionamento, vocês fizeram um combinado, né? Digamos assim.
tinham regras ali estabelecidas, os dois estavam investindo, os dois estavam fazendo coisas para a relação acontecer. É claro que ninguém é obrigado a ficar em um relacionamento que não tá feliz, que não goste. Só que a partir do momento que você sente aquela vontade de terminar, você precisa tomar uma atitude. Ou você comunica a pessoa, o cônjuge ali, na hora, para que vocês juntos, vou repetir, juntos, tentem salvar esse relacionamento, porque você sozinho não vai fazer nada, você sozinha não vai fazer nada. Ou você comunica a ele para juntos vocês decidirem como que vocês vão se separar. Geralmente, o mais certo a se fazer, digamos assim, é você tentar reciclar essa relação no primeiro momento, para que depois de um certo investimento, um certo tempo ali, se mesmo assim as coisas não melhorarem, cada um vai pro seu lado, mas você foi íntegro, você tentou salvar o relacionamento, né? Só que o que acontece? Muitos caras, a maioria dos homens, tem muita dificuldade em lidar com sentimentos, em lidar com emoções. Então o cara, ele não sabe entender nem o que ele sente e tem medo do que você sente. Ele tem medo de chegar pra você e falar alguma coisa e você começar a gritar e ele não sabe lidar. Muita falta de comunicação entre o casal, né? Maturidade mesmo, pra sentar e ter uma conversa como dois adultos. Parecem que são duas crianças, dois adolescentes brigando. Então, internamente, ele toma a decisão dele. Ele fala assim, não vou mais insistir nesse relacionamento, não vou tentar mais, porque ele até acha que ele estava tentando. O que é tentar para a maioria dos homens? É suportar. E suportar é péssimo, né? Não resolve o problema. Suportar, na verdade, faz com que a carga fique cada vez maior e esse cara, uma hora, ele vai precisar se libertar porque ele tá sendo sufocado. Só que esse sufoco ele mesmo causou, porque ele não te comunicou. Ele não chegou e falou assim, ô, Joaninha, ô, Simar, tá demais. Vamos conversar para tentar ver uma forma melhor pros dois? Ele geralmente vai suportando, e aí internamente ele desiste. Não te comunica, né? Porque ele fala, bom, eu tô aqui por enquanto, né? Enquanto eu não preparo meu plano B, meu plano C, vai conhecendo outras pessoas, eventualmente. Aconteceu isso comigo. Meu companheiro, ele desistiu do relacionamento enquanto o relacionamento tava rolando. Ele não me contou nada. A gente tinha discussões, a gente tinha brigas, mas na minha cabeça, na cabeça da mulher, é tipo, bom, a gente discutiu nesse dia, mas no dia seguinte a gente resolveu. A gente voltou a se falar. Então tá tudo bem, né? Eu falei o que eu tinha pra falar, então tá tudo certo. Só que você falou o que você tinha pra falar, o cara às vezes não. No meu caso eu falava, ele não falava nada, ficava sempre com aquela cara de paisagem. E eu na época muito imatura, dica pra vocês aí, eu na época muito imatura achava que era assim mesmo, achava que tava tudo bem. Não é. Se você tá com um cara e vocês têm um conflito, uma discussão, só você fala e ele não fala nada, tenha certeza que o seu relacionamento está se destruindo. E que se você não fizer nada, né, chamar esse cara pra conversar, meu amigo, fala o que você está pensando, pelo amor de Deus, vamos tentar resolver juntos, vai terminar. E aí você que vai ficar, né, daquele jeito, porque você não vai entender, vai chegar de surpresa. E foi o que aconteceu comigo. E aí, nesse paralelo, enquanto ele desistiu internamente, ele já encontrou uma pessoinha, uma menininha, uma pessoa que trabalhava com ele, enfim, e ele foi assim, montando o plano B e vindo pro plano A. Só que o que eu quero que você perceba é a culpa responsável, enfim, não é essa pessoa, ele não tá trocando uma pela outra. Ele desistiu de você antes, ele desistiu do relacionamento antes. E aí, os 3 motivos, né? Pode ser a questão do desgaste, vocês não se comunicavam, tá? E aí realmente se distanciaram, você não fez a sua parte, ele não fez a parte dele. O segundo motivo pode ser que você tenha sufocado muito esse cara, você tenha sido muito agressiva, muito impulsiva, ficado em cima dele e ele conversou com você, tentou efetivamente fazer dar certo várias e várias vezes e você não aceitava. E você descontava as suas ansiedades, lembra da parte mais fraca, né? De repente você tem umas insatisfações na sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, você não sabe lidar bem com isso, você pega aí, joga no cara. Tem essa questão. E tem uma terceira questão também que a gente precisa falar aqui, que às vezes, e aí de novo faz a reflexão, não te conheço, não sei o seu relacionamento, tá? Mas às vezes você tá nesse relacionamento com esse cara, mas é um relacionamento mais por comodismo. Não é aquele relacionamento que você realmente sente que o cara tá entregue pra você. É um relacionamento superficial,
Parece, sente no seu coração, eu sei que vai doer, tá? Mas a gente tá aqui pra passar por esse processo de cura. Sente no seu coração, parece que ele tá com você porque ele não encontrou nada melhor. Que ele tá ali, mas tá aqui, mas tá ali também, né? Tá tipo, não te prioriza muito, não deixa de fazer nada por você, ele tem as coisas dele. Não que ele tenha que se sacrificar, mas um relacionamento a gente tem que ceder pra encontrar uma intersecção comum, né? Esse cara não deixa de fazer nada por você. E aí, ele tá contigo muitas vezes porque ele tá nada melhor, porque ele não realmente está apaixonado por você. Então, nesse caso aqui, não é nem que ele tenha desistido, ele simplesmente nem existiu quanto teu parceiro amoroso de um relacionamento com vínculo de verdade. E aí é muito fácil, porque na hora que ele encontra uma outra pessoa, como ele não tá conectado com você, ele tá meio que aberto, né, para as possibilidades. Então, na hora que ele encontra uma outra pessoa que eventualmente ele realmente se apaixone, ele realmente tem um vínculo, é muito fácil largar você e vir pra cá. Mas não existem vítimas, lembra, gente? Então, assim, se você tá nesse terceiro caso, por exemplo, que eu comentei, pergunte-se pra você mesma, pô, que nem eu falei, né? A gente percebe quando o cara não tá 100% entregue. Então, por que será que eu me permiti ficar num relacionamento com uma pessoa que não gostava tanto de mim assim? Tava nítido. Eu tava ali me entregando, priorizando o cara, tentando resolver, tentando conversar. O cara cagava na minha cabeça em todos os momentos. Não queria conversar comigo, não me priorizava, sempre tava fazendo as coisas dele. Esse é aquele tipo de cara que você vai comentar alguma coisa tipo, nossa, amor, fica curtindo foto de mulher no Instagram, não sei, não gosto disso, acho desconfortável. E aí o cara pega e fala, nossa, mas que saco, o celular é meu, eu faço o que eu quiser. Nossa, mas não posso fazer mais nada também? Tipo, ele não tá aberto pra ouvir você, ele não tá aberto pra tua opinião. Porque talvez você não seja uma pessoa tão importante pra ele assim. E não tem nada a ver com você. É o cara que muitas vezes não tem afinidade contigo. Tá bom? Então eu contei todos esses casos aqui, essa história toda, pra você entender que não existe uma troca. Existe uma falta de afinidade aqui e eventualmente ele encontra uma pessoa que tenha mais afinidade com ele. E eu boto bem entre aspas também esse afinidade com ele, porque muitas vezes nesse início de relacionamento novo, a pessoa não conhece de verdade, né? Então, no primeiro caso, por exemplo, do desgaste, vocês estavam ali num relacionamento há muito tempo e se desgastou. Esse cara, muitas vezes, ele olha e fala, nossa, consertar o relacionamento, eu não sei fazer isso, trabalho, a gente vai ter que conversar. Não, preguiça, né? Preguiça, não. Mais fácil eu entrar num relacionamento com uma pessoa nova, porque aí quando você entra num relacionamento com uma pessoa nova, vem toda aquela sensação de euforia, novidade, paixão, tesão, um mundo novo a ser descoberto. Isso não é afinidade ainda, né? Pode ser que tenha afinidade, cada caso é um caso, mas pode ser que não. Num comecinho, geralmente não é. Geralmente é a questão da novidade. Então, ele não está trocando você. Ele está desistindo do relacionamento. E aí, faz essa reflexão interna, amada. Não enxerga isso como, ai meu Deus, eu sou uma merda, eu não sou suficiente, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou burra, né? Sei lá. Pergunte-se, tá? Como que tava o relacionamento? Primeiro, como que tava o nível do relacionamento quando ele terminou? Segundo, eu fiz tudo o que eu podia pro relacionamento dar certo? Eu acho que essa é a pergunta mais importante que você tem pra se fazer. Porque quando a gente sabe que a gente foi, às vezes até um pouquinho abusiva, até às vezes um pouco controladora, manipuladora, vai rolar uma certa culpa, né? Nossa, foi por isso que o cara me deixou. No meu relacionamento com o meu ex-companheiro, eu era muito autoritária, eu era muito mimada. Eu brigava muito, eu gritava muito, né? Eu me excedia demais. Então, tinham pontos que com certeza colaboraram aí pra ele me abandonar e me trocar, entre aspas. Só que beleza, existem esses pontos sim. Só que ao mesmo tempo, existe o ponto dele de não ter me comunicado isso, cara. Se eu soubesse que ele tava pensando em terminar comigo, talvez eu tivesse pensado de uma outra forma. Eu não tinha essa clareza, a gente não sentou juntos e tentou consertar, né? Então, peraí, a culpa não é tão minha assim. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade, eu sempre vou ter, né? Eu vou ter minha parcela de responsabilidade se eu não me comunico, eu vou ter a minha parcela de responsabilidade se eu sufoco o outro e eu também vou ter a minha parcela de responsabilidade se eu aceito estar em um relacionamento com uma pessoa que não está entregue em mim. Isso é fato.
aceite a sua autorresponsabilidade, a sua responsabilidade por isso e mude os seus comportamentos para numa próxima situação acontecer melhor. Agora, enxergue a outra parte, de que o cara desistiu de você. O cara não teve masculinidade o suficiente, eu vou falar de peito cheio, essa palavra masculinidade, de tentar reconstruir a relação. Ele simplesmente fugiu e foi para outra porque é fácil. Isso é atitude de moleque, isso é atitude de criança mimada, criança que não sabe se relacionar, que vai pelo caminho mais fácil. E aí, lindeza, pensa bem, quem que você quer do seu lado? Você quer um homem, um parceiro, que pegue na sua mão e fale, vamos tentar fazer isso aqui até o final. Eu tô junto com você nessa, a gente vai tentar fazer junto. Se não der certo, tudo bem, cara. Pelo menos nós dois tentamos. E aí sim, se não der certo, vocês dois terminam, mas vocês dois saem na mesma página. Não é muito mais legal a gente olhar por esse lado? Então você não perdeu um homem. É um moleque que saiu da sua vida, um moleque maturo, um moleque mimado. E a grande probabilidade de ele fazer isso com a outra menina que ele tá envolvido. Porque é a mesma coisa do relacionamento abusivo que eu comentei no comentário da Valquíria, né? Falei pra perguntinha da Valquíria. A questão tá dentro dele. Ele pode ficar pulando de galho em galho, mas assim, eventualmente a paixão passa em um momento, né? Eventualmente você começa a ter que encarar os problemas e as sombras do outro. Você tem que construir um relacionamento. Relacionamento depois de 3, 4, 5 anos, 10, 15 anos. Cara, se os dois não estão se reinventando, já era. E aí esse cara vai fazer o quê? Continuar pulando de relacionamento em relacionamento, até ele ficar velhinho, até ele ficar sozinho. Ou, o que é pior, talvez ele até sossegue em um dos relacionamentos, mas como ele não aprendeu a construir aquele relacionamento, ele vai ficar ali dentro tolerando. Ai, aquele relacionamento pesado, chato, é aquele que todo mundo fala, nossa, depois que casa, esquece tudo. É tipo morrer em vida. Gente, que horror. Casar é maravilhoso, mas assim, tem que ver como que você tá e com quem você casa, né? Primeiro de tudo é resolver essas questões internas, porque senão nenhum casamento realmente vai ter condição de prosperar aí, tá? Então, de novo, não enxergue isso como uma troca. Não é. É uma desistência. E tudo que sai da nossa vida é um livramento, é uma bênção ou é um aprendizado. Lembra sempre disso. E aprende. Aprende com o que você precisa, com aquilo que você fez no relacionamento. Então, as minhas culpas eu acolhi e eu olhei e falei, bom, beleza, o que eu faço em mim, o que eu posso modificar em mim, no meu comportamento, na minha vida, para que o meu próximo relacionamento não aconteça isso de novo. Eu não quero mais ser aquela Gabriele que fica pegando no pé. Eu não quero mais ser aquela Gabriele que fica gritando, que fica dando uma de mimada, que fecha a cara. Isso eu aprendi muito com a minha mãe, não sei nem se ela tá aqui agora. Mãe, se você estiver aqui, eu te amo, tá? Mas você sabe que você faz isso até hoje. De brigar com a pessoa e fechar a cara e não falar e ficar dias sem olhar e ficar de mimimi, não quero vir atrás de mim. Gente, isso é uma atitude. Olha a expressão que eu acabei de fazer. Mimimi, não quero. Quem que faz isso, gente? Criança de 5 anos. Somos crianças? Não somos. Somos mulheres adultas. Mulheres adultas sentam e conversam. Então eu aprendi isso. E eu perdi o meu ex, mas a gente não perde ninguém, né? Porque existe uma orquestra, uma inteligência divina muito maior que nós, que coloca algumas coisas na nossa vida pra gente ter um aprendizado. E esse foi um aprendizado. Graças a isso eu consegui me modificar e hoje eu consigo, dia após dia, construir um relacionamento saudável com meu marido. Eu ainda tenho as minhas tendências, eu ainda tenho as minhas sombras, mas, cara, eu consigo lidar muito bem com isso. E a gente tá num nível de relacionamento hoje onde a gente chega um pro outro e fala, tá bom pra você? Tá feliz? Qualquer coisa você me fala, tá? É nesse nível, porque a gente tá junto. Sabe, a parceria mesmo é vínculo, né? Então, se esse cara fez isso com você, é porque ele não era teu parceiro, ele não era maduro, ele não era homem. Foi um grande livramento, uma grande bênção ele sair da sua vida para que você esteja livre, leve e solta. Para você efetivamente conhecer alguém que honre a mulher incrível que você é. Que honre o comprometimento que você vai ter com ele. Que honre o relacionamento que vocês vão construir juntos. Tá bom? Deixa eu ver outras aqui.
Essa perguntinha da Beck é bem legal também. Ela pergunta assim, ó. Ele está com outra que já me traía, sumiu, é rebote? Até fazendo um paralelo com essa perguntinha que eu respondi agora da Simara. O que é o relacionamento rebote, né? Só explicando pra vocês. É esse tipo de relacionamento que a gente entra apenas pra suprir a falta do anterior. E não efetivamente porque eu tô feliz, eu tô livre, eu tô leve e solta, eu me apaixonei pela pessoa. Às vezes a paixão ela pode até acontecer de uma forma mais carência, sabe assim, para suprir a carência, então me apaixono muito fácil. Quem é carente sabe que se apaixona muito fácil, mas por quê? Porque você conhece vários príncipes encantados na sua vida? Não. Muitas vezes é um monte de sapo, mas como você tá carente, você enxerga esses sapos com o filtro do príncipe encantado. Não é que ele seja, que a sua carência faz você se apaixonar rápido demais. Então, às vezes, a paixão ela pode acontecer nesse sentido. E aí, o rebote é pra suprir a falta, né? Então, pode ser que ele tenha terminado com você e entrado em outro, né? Rebote. E muitas vezes a pessoa também que é terminada, ela quer imediatamente arrumar um outro relacionamento também para não ficar para trás. Também é um rebote. E é esse relacionamento que ele é basicamente para você continuar de onde você parou, só que com outra pessoa. E olha a cara da cagada, né, gente? Não tem como dar certo isso. Então, você geralmente, quais são as características, né? Tempo, geralmente ele acontece muito rápido, você terminou hoje, semana que vem o cara já tá com a outra. Geralmente a outra pessoa que esse cara tá, ou você, enfim, né, é o oposto. Então vamos falar dele aqui, só pra ficar mais didático pra eu explicar. Se ele tá com uma menina, essa menina é o oposto de você, ela é completamente diferente na aparência, nos interesses, nos gostos, enfim. Tudo acontece na velocidade da luz, então, sei lá, quando ele começou a conversar com você, vocês ficaram saindo durante 1 mês, aí depois de 2 meses você foi conhecer a família dele, depois de 3, 4 meses vocês foram viajar. Nesse relacionamento, primeira semana já tá conhecendo a família dele. Segunda semana já tá viajando juntos. Terceira semana já tá postando foto no Facebook falando que estão noivos. Sabe assim? Por quê? Porque na cabeça desse cara, ele não consegue separar uma relação da outra. Ele quer continuar vivendo a intimidade de um relacionamento, só que ele quer trocar a figura. Então é tudo artificialmente criado. É uma intimidade criada de uma forma artificial. E tudo que é rápido demais não sustenta. Porque você está ultrapassando as etapas, você está pulando etapas. O vínculo emocional, a conexão, precisa de um tempo para acontecer, né? Não adianta eu querer, por exemplo, em 1 mês que eu conheço, vamos supor que existe 1 mês e cada final de semana eu tenho um encontro de 1 hora com esse cara. Não adianta eu achar que eu vou fazer a mesma coisa, ter o mesmo tipo de vínculo emocional se eu pegar essas 4 horas que eu passo com esse cara em 1 mês e fazer tudo num dia só e achar que é o mesmo resultado. Uma analogia muito boa, acabei de pensar nisso, é quando você fura dieta, por exemplo, né? Você tá ali certinha e aí você fala, puta, furei a dieta, já sei. Então, tudo que eu comi ontem, comi esses dias todos aí nessa semana, eu vou pra academia e vou ficar 3 horas na esteira, 4 horas que vai dar na mesma. Não dá. Se a gente fosse olhar só pela matemática, talvez daria, mas não é só matemática, existem um monte de variáveis muito mais complexas envolvidas. É a mesma coisa para um relacionamento. É por isso que pular etapas é horrível. Quando você pula etapas, você não dá tempo de conhecer a outra pessoa. Primeiro, né? Antes mesmo de conhecer a outra pessoa, vamos falar desse cara. Ele não dá tempo de entender por que o relacionamento terminou. Essa, pra mim, é a parte que as pessoas mais falham e é a parte mais importante de um término de relacionamento. Por isso que não dá pra tentar voltar rápido. Terminou? Dá um tempo do cidadão, mesmo que você queira voltar, tá bom? Mas faz um detox pra você entender. Peraí, por que terminou? Em profundidade, tá? É em profundidade. Porque a primeira vez você pode falar assim, porque a gente brigou. Gente, tem tanto casal que briga todo dia, brigas até piores do que essa que você teve aí e não termina, né? Então, assim, não é a briga. Talvez seja o acúmulo de brigas. E o que levou essas brigas? Será que o que levou essas brigas a acontecerem foi porque vocês não tinham um estilo de vida parecidos, os valores de repente não batiam,
você valorizava uma coisa, ele não valorizava, ele feria, ele tinha atitudes que feriam diretamente os seus valores. Tudo isso você precisa parar e fazer uma análise profunda para entender, para que você compreenda os motivos e possa efetivamente fazer diferente. Então, se eu não tivesse feito um inventário, por exemplo, do meu relacionamento e entendido os meus pontos profundamente, eu talvez teria repetido se eu tivesse entrado num rebote, né? E continuaria sendo a mesma pessoa ali. Então, ó, o ciclo se perpetuando. Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso dar um tempo para até passar o luto, né? Realmente superar essa pessoa, conseguir honrar a história que eu tive com ela. É o ciclo do luto. É importantíssimo a gente passar por isso. Mesmo a pessoa que termina, que toma a decisão, tá bom? É claro que a pessoa que toma a decisão, ela tem um processo muito mais rápido, porque é ela que tomou a decisão. Então, ela já digeriu em algum tempo, assim, né? Ela foi digerindo aos pouquinhos esse processo todo. E ela que tomou a decisão. Então, é mais... Ela se preparou, assim, pensou nos prós e contras, ela sabia que ela poderia se arrepender. Quando passou o primeiro pensamento na cabeça dela, ela sabia que ela poderia não tomar aquela decisão. Então, é um outro processo, né? A pessoa que entra com a bunda e não com o pé, não passa por nada disso. O processo de luto demora mais. Mesmo quando é mais conversado. Sempre tem uma das partes que puxa a conversa, uma das partes que puxa a conversa de terminar e a outra que meio que acaba aceitando, né? Mas enfim, então esse é o primeiro ponto. E o segundo é que para você entrar numa nova relação, você precisa efetivamente ir conhecendo a pessoa aos poucos. Então, gata, se ele demorou 3, 4 meses para te pedir namoro, em uma semana ele pediu a menina em namoro, quais são as chances de esse cara realmente conhecer essa menina a fundo? Me conta. Mesmo que ele tenha saído com ela algumas vezes. Não tem como! Não existe essa possibilidade. A gente conhece a pessoa no longo prazo. A gente conhece as pessoas em diferentes contextos. Então, se hoje eu saio com o Joãozinho e vou num bar. Tava até falando com uma mentorada minha ontem, que ela tá conhecendo um carinha. E aí eu dei uma dica pra ela, que eu vou dar dica pra vocês aqui também, né? Fica aí pra quando você for se relacionar de novo, assim. E faz essa análise também de quando você saiu com seu ex pra você ver se você fazia isso na época, tá? Quando você vai conhecer uma pessoa e você vai pra um bar, por exemplo. Conheci o Joãozinho, o primeiro encontro eu fui pro bar, beleza. Fiquei um tempo lá com ele. O legal é você não ir pra bar de novo, não tão rápido pelo menos, né? Dá uma mudada, muda o ambiente, muda o contexto. Por quê? Todos nós temos diversas facetas. Cada situação da vida, cada contexto, cada ambiente, cada crise mostra uma faceta diferente. Eu continuo sendo eu, mas com facetas diferentes. É por isso que muitas de vocês às vezes me falam: Gabi, eu fiquei tanto tempo com esse cara e agora que terminou, eu não imaginava que ele era essa pessoa. Parece que eu nem conheço ele. Ele mudou. Não é que ele mudou. Só que muitas vezes você não conhecia essa faceta do cara. Você só conhecia a faceta dele no bem bom. A faceta dele quando tava tudo bem, tudo feliz, tudo tranquilo, vocês eram apaixonados. Mas a gente sabe que a vida não é só isso, né? Nunca vai ser. Então é importante que você conheça todas as facetas dele, ou pelo menos a maior parte das facetas que você puder, antes de efetivamente assumir um compromisso, ou pelo menos antes de casar, né? Antes de casar eu acho importantíssimo. Porque aí você vai ver o pior lado do cara. E quando você enxergar o pior lado dele e perceber que o pior lado dele, você dá conta? Não é tão ruim assim? Você consegue ficar de boa, isso não te machuca, isso não te detona, isso não te faz mal. Aí sim, você pode investir num relacionamento com essa pessoa. Mas para isso precisa ter tempo para conhecer. Então esse cidadão, gata, ele não teve tempo para conhecer essa menina. Ele só quis substituir uma pela outra. E aí vai dar problema lá na frente, tá? Você pode me perguntar assim: Gabi, é 100% de certeza, garantido, absoluto, que não vai dar certo? Eu não posso te dar essa garantia, porque vai que ele dá a sorte, não é verdade? De encontrar uma pessoa justamente que tem tudo a ver com ele, valores, né? Pode ser. Assim, a probabilidade é muito, muito baixa, tá? 90% dos relacionamentos rebote desmoronam, tá? Em pouco tempo, inclusive, não duram muito não. Mas, sei lá, né? Vai que ele deu a sorte aí de encontrar uma pessoa. Mas
Pode ser rebote sim, tá bom? Inclusive ela coloca aqui, ó, ele está com outra que já me traía, assumiu é rebote. E com certeza, porque é aquilo, né, amado? O cara fica pulando de galho em galho. São as pessoas imaturas, os moleques, né, que não sabem lidar com sentimento, que não sabem ter responsabilidade afetiva com a parceira. Eu vou reiterar que não existe nada de errado em você sair de um relacionamento. Se você não tá feliz, você tem mais é que ir embora, né? Ele não é obrigado a ficar. Só que comunicação, já começou traindo, mano. Tipo, por quê? Se ele não tava feliz com você, terminasse contigo. O cara que trai, a menina que trai, são bundões. O cara é um puta bundão, esse cara que trai. Pô, não tá feliz, vai embora. Quer dizer, então quer ficar com as duas? Que respeito que ele tá tendo por você? Que respeito que ele tá tendo com a menina? E aí, entro também na questão de que se o cara trai você com ela e ela tá se relacionando com ele, ela... Mano, essa menina não é minha aluna. Porque você entra num relacionamento com um cara que traiu a ex com você, você acha que vai ser diferente com você? Tem que ser assim, gente, tem que escrever idiota na testa, né? A gente achar que vai mudar o homem. Ah, não. Teve uma seguidora uma vez que me mandou uma mensagem no direct, achei muito engraçado, ela falou assim, Gabi, eu já fui essa pessoa que o cara traiu a ex comigo, né? E eu achei que eu ia ser a xereca salvadora, a xereca curadora, alguma coisa assim. Ela falou que ela achou que ela fosse mudar o cara, que com ela ia ser diferente. Ai, gente, essa romantização toda é o que ferra a nossa vida, né? Você já sabe o que o cara é. O cara já tá te mostrando o vigarista que ele é, que ele não respeita a mulher que ele tá, que ele não tem responsabilidade afetiva, e você mesmo assim tá entrando num relacionamento com um cara assim. Então olha só por Deus, gata, a situação dela tá pior que a sua, tá? Pelo menos você se livrou, né? Pelo menos você se livrou, ela que tá com embuste agora, ela que vai ter que cuidar aí dos problemas, tá bom? Vamos ver outra aqui, deixa eu ver se tem alguma diferente. Tem uma da Rai aqui, achei engraçada. A Rai colocou assim, ó, ele está com outras, não é nem outra, né, amado? Ele tá assim, curtindo geral aí na vida. Até aí você tá de solteiro, é o direito dele, né? Mas continua me stalkeando. Amada, vamos lá. Primeiro, você é minha aluna? Se você for minha aluna, você vai entender o que eu vou falar agora. Porque, como que você sabe que ele tá te stalkeando? Ah, porque você tem ele nas suas redes sociais, né? Você fica de olho ali, ele tá ali, e aí você olha, se stalkeando, provavelmente ele tá vendo seus stories. E aí você vê ali que ele tá vendo seus stories. Então você está deixando uma festa aberta para este cara, você está se sabotando, ao invés de usar os seus recursos mais preciosos, seu tempo e sua energia para reconstruir sua vida, para ficar bem, para se desenvolver, para se tornar a mulher maravilhosa que você tem potencial para ser, que já é, na verdade, né? Só precisa acessar isso, só precisa enxergar isso. Você tá preocupada que o cara tá stalkeando seus stories. O cara tá vendo seus stories, gente, não significa absolutamente nada. Gente, é muito fácil stalkear. É assim, se você chegasse pra mim e falasse assim, Gabi, ele tá com outras, mas ele veio, bateu na minha porta, né, e conversou comigo, aí eu ia falar, opa, tem coisa aí. Porque você percebe o nível de esforço que ele teria que fazer para sair da casa dele, pegar um carro, ir na sua casa, bater na sua porta, olhar no seu olho e falar com você? É um esforço bem grande. Grandes esforços significam grandes sentimentos, né? Ou pelo menos uma grande vontade de estar com você. Para a pessoa para abrir um stories e olhar ali, ele pode estar com a outra do lado que ele faz isso. A gente faz isso o tempo inteiro com as pessoas que a gente tem curiosidade. Eu posso nem gostar da pessoa. Eu tenho muita curiosidade de saber das pessoas que já cruzaram na minha vida, principalmente aquelas que tiveram uma importância. Eu tive curiosidade de saber, ai, como será que tá meu ex?
como será que tá minha amiga? Nossa, e aquela menina que faz tempo que eu não falo? Aquela bonitinha, como será? O que será que ela tá fazendo mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha. Gente, o ser humano não é o bicho mais curioso que existe? Posta lá uma coisa das celebridades, alguma coisa, não vai lá ver, saber o que tá acontecendo com... Quem que é o casal da vez que se separou aí? A Andressa Suíta e o Gustavo Lima. A gente não fica curioso, vai atrás... Eles são importantes pra você? Não, né? A gente tem curiosidade. Agora, você é uma pessoa que teve uma importância na vida dele. Então, é óbvio que ele vai ter curiosidade de ver como você tá. Vai querer saber se você tá bem, se você não tá, se você tá gordo, se você tá magra, se você tá com alguém, se você não tá. Mas, enquanto ficar só nisso, enquanto ficar só no stalkear, não significa absolutamente nada, porque qualquer pessoa faz isso, entendeu? Agora... Se com isso casam outras questões, outros fatores, ele vai atrás de você, ele te liga, ele bate na sua porta, ele te manda uma carta, ele fala que ele quer voltar, ele fala que gosta de você, que tá a fim de reconstruir o relacionamento, aí é outra história. Mas não é o seu caso aqui, tá bom? Então, para de se sabotar, principalmente porque se o cara tá com outra, linda, você vai ficar entregando a sua vida de bandeja assim pra ele? É fácil, né? Você tá facilitando pra ele, dá uma dificultada aí pra pelo menos, se ele estiver tão curioso a respeito da sua vida assim, que ele tem um pouco mais de trabalho, né? Pra saber das suas coisas. Deixa eu ver aqui... Ó, essa aqui, da Pereira Maria, ela coloca assim, ele está com, deixa eu ver quanto de tempo a gente tem, 15 minutinhos, ela coloca assim, ele está com outra, gente, eu falei isso no começo da live? Falei, né? Não sei, vou falar agora qualquer coisa. Se você tem alguma pergunta pra mim aqui, não manda aqui, porque assim, a live já tá diferente agora. Eu tô vendo os comentários assim numa barrinha mínima, eu não vou conseguir ler. Se você tem alguma pergunta a respeito desse tema específico, coloca na caixinha de perguntas aqui embaixo, ó, tem um ponto de interrogação. Porque eu tô puxando as perguntas daqui, tá bom? E aí, quem sabe até o final da live eu consiga responder sua pergunta nessa caixinha. Então coloca aqui pra mim. Vamos ver a perguntinha da Maria. Maria coloca assim, ele está com outra, pediu para continuar a ser meu amigo. Nos falamos quase todo dia. Amada, você está facilitando muito a vida desse cidadão, não é verdade? Não é assim que você vai conseguir mostrar pra ele a mulher de valor que você é. Não é assim que você vai conseguir abrir uma chance, né, talvez, de reconquistar o seu ex, de reciclar o relacionamento com o seu ex. Eu sempre falo, gente, eu sou muito transparente com vocês. Acho que eu tenho o conteúdo mais transparente a respeito disso possível que vocês vão encontrar por aí. Porque não é todo relacionamento que pode ser reciclado e ser construído. Não é. Eu fui um caso vivo disso. Vocês vão acompanhar no workshop, eu vou contar um pouquinho a minha história pra vocês lá. Mas eu tentei de tudo e não deu certo. Então, e fiz até o que não deveria e não deu certo. Então eu entendo que não é todos os casos. Só que quando você faz as coisas da forma certa, a sua chance, né, de reconstruir o seu relacionamento com o teu companheiro, com o teu ex-companheiro, aumenta muito. E pelo menos você faz tudo o que você podia, você fica bem no processo, é um processo que te deixa bem, que te empodera, que você recupera, reacessa o seu poder pessoal, então você não fica mal como eu fiquei na época. Só que não é isso aqui que você tá fazendo. O que você provavelmente acha que você vai fazer com isso? Bom, eu vou me manter perto dele, eu vou ser a amiga mais legal, mais incrível, vou estar disponível, porque aí ele vai ver, nossa, como eu pude perdê-la, né? Como eu pude perder essa mulher maravilhosa que é a Maria, e aí termina com a namorada dele e fica com você. Amados, não vai acontecer. Você tá facilitando muito a vida dele, porque você não tá fazendo esse cara realmente arcar com as consequências de perder você. Ele tinha um relacionamento com você, ele terminou e tá com outra. Pra ele querer brotar a ideia de voltar com você, né, em algum momento na cabeça dele, ele precisa sentir sua falta, ele precisa arcar com as consequências de te perder. Como é uma vida sem Maria? Ele precisa sentir isso. É Maria seu nome, né? Como é uma vida sem Maria? Ele precisa sentir isso. Ele não tá sentindo. Ele tem a mina dele lá que ele escolheu pra ficar. By the way, ele tem você ali como amiga, porque aí ele fala, bom, ela tá ali, eu tô cuidando, né, pra que caso um dia eu precise, ela esteja aqui ainda, e ainda tem uma questão de ego, né,
de possessividade. Às vezes esse cara, ele até sabe que ele não vai voltar com você. Ele não tem essa pretensão. Só que ele acha que você é propriedade dele. Então ele quer que você continue ali, que você não siga a sua vida, que você continue ali pra ele, pra isso alimentar e inflar o ego dele. Então todas essas atitudes que você faz só prejudicam você ainda mais. Só continuam deixando ele nessa posição confortável e completamente desfavorável pra você. Tá? Então, assim, quando um relacionamento termina, a não ser que as duas partes não se gostem mais, a não ser que as duas partes sejam maduras e não tenham mais sentimentos e não queiram voltar uma com a outra, não dá pra ser amigo do ex. Eu só tive um relacionamento na minha vida que eu terminei e eu passei a ser amiga do meu ex, porque nós dois já éramos amigos quando a gente terminou. A gente tava tipo dois amigos achando que ela namorando, assim, sabe? Então foi natural. Tanto é que quando a gente terminou, nenhum dos dois nutria sentimento ou vontade de voltar. E aí, ok, é uma coisa, mas não é o seu caso aqui, né? Pelo jeito. Se for, tá tudo bem. Se você só quer ser amiga dele mesmo, beleza. Se você tá bem, se você não te fere, então ok. Mas, ao meu ver, não parece que é isso, né? Então, não dá. E aí você corta as asinhas desse cidadão e sai da vida dele. Ele precisa sentir a consequência de te perder. Porque enquanto ele não sentir, ele tem as duas ali. Ele não precisa tomar uma decisão efetivamente, né? Então, valorize-se, minha amiga. Não faz isso, não. Tá bom? Vamos ver mais uma. Deixa eu ver se tem alguma diferente aqui. Nossa, gente, tem bastante perguntinha. Eu vou fazer assim, se eu não conseguir responder todas aqui na live, eu respondo nos stories também, tá bom? A Lu colocou uma perguntinha aqui, que eu até falei um pouquinho mais sobre isso, mas acho que eu vou reiterar, reforçar só pra ficar mais claro. Ela coloca assim, ó: fez com ela coisas que não fazia comigo, inclusive postagens em status do WhatsApp. Por quê? Eu não fui importante? Amada, o que provavelmente aconteceu é que esse cara, ele não estava tão entregue pro relacionamento com você quanto com ela. E vou reforçar, não tem nada a ver com você. Você não é uma pessoa ruim, você não é fraca, você não é burra, você não é feia, você não é insuficiente. Só que talvez você tenha aceitado muito pouco de um relacionamento. Entende? Esse talvez tenha sido o seu erro. Não sei o que ele colocou nesse status do WhatsApp, enfim. Às vezes, o que pode acontecer também é de esse cara tá tentando fazer coisas pra provar algo pra alguém. Às vezes acontece, às vezes quando o cara ele tem um ego muito inflado, ele sai de um relacionamento e ele quer já logo mostrar pra Deus, pro mundo, provar pra todo mundo e pra ele mesmo, inclusive, que ele é foda e que ele já tá em outra. Então ele pode ir pra um outro relacionamento e fazer um monte de coisa, não porque ele realmente tá afim, mas pra mostrar. Então, por exemplo, você colocou aqui status do WhatsApp. Isso pra mim tá muito na cara de uma pessoa que quer mostrar e não que é de verdade. Botar o que status no WhatsApp? Ah, estou apaixonada por Joaninha. Joaninha, te amo, mulher da minha vida. Em uma semana. Sabe, gente, isso pra mim é muita babaquice. Tá na cara que o cara quer provar algo pra alguém. Tá na cara que ele tá tentando reafirmar o ego dele, né? Então... criança, de novo, livramento, graças a Deus, tá? Agora, a pergunta que você tem que se fazer é, será que você não aceita um pouco desse relacionamento? Aquilo que você tinha no relacionamento, essa é uma pergunta boa. Aquilo que você tinha no seu relacionamento com ele era satisfatório? Você estava feliz com aquilo que você tinha ou você queria mais e ele não te dava? Essa é uma pergunta importante. Porque, vou dar um exemplo meu aqui. Por exemplo, tô num relacionamento super legal. Hoje, né, tô casada, tô feliz. Hoje, o meu relacionamento, ele tem tudo o que eu quero. Ele me não vou falar completa, ele me transborda, né? Mas ele traz coisas que pra mim me deixam feliz, que me deixam satisfeita, que preenchem o meu tanque de amor interno, né? Ponto. Pra mim é o suficiente, digamos assim. Se amanhã meu marido termina comigo, vira meu ex, né? E aí ele arruma uma outra menina. E ele começa a fazer outras coisas com ela, tipo, coloca no status do WhatsApp
qualquer coisa, manda flor, faz serenata de amor na casa dela. Ele tá fazendo coisas com ela que talvez ele não tenha feito comigo, só que eu não ligo, porque essas coisas não são importantes pra mim. Entende? Porque enquanto ele estava comigo, foi satisfatório, foi bom, foi pleno, era o que eu queria. Eu não quero serenata, eu não quero mensagem no WhatsApp. Eu quero um parceiro. Eu não quero nem tipo, vai ficar me levando pra viajar. Não. Enquanto tá comigo, eu quero uma relação de parceria. É isso que eu valorizo. Hoje a gente é casado. O que é importante pra mim? É a gente pegar e dividir as coisas da casa. É a gente fazer juntos. Pô, vamos cozinhar? Você lava aqui, eu lavo aqui. É isso que é importante pra mim. Isso eu tenho. Ponto. Então pra mim vale a pena. Independente do que ele vai fazer com a outra ou não. E isso já me mostra que eu tive uma importância. Só que é porque eu estou aceitando aquilo que eu realmente quero, mereço e desejo de um relacionamento. A partir do momento que não tem isso na relação, aí eu vou repensar se essa relação vale a pena pra mim. Então a pergunta que eu deixo pra você é: será que você não aceitou menos do que você queria no relacionamento? Será que você queria uma relação de parceria, uma relação... Ou se você quisesse status do WhatsApp, não existe certo ou errado, tá bom? Existe aquilo que você quer de um relacionamento. Então, se você queria status do WhatsApp e não tinha, talvez você tenha aceitado menos do que você queria. E aí, a responsabilidade não cai, né? Mas assim, existe a sua parte de responsabilidade aí sobre por que você se permitiu ficar numa relação com uma pessoa que não te entregava aquilo que você queria. Entende? E talvez ele goste, e aí entra no ponto de que tem essa questão do ego para mostrar para as outras pessoas, mas talvez ele goste mais dessa pessoa do que ele gostava de você. E não tem nada de errado com você. Eu tenho certeza que existem muitos caras por aí que vão gostar muito mais de você do que gostariam dessa menina. Porque as pessoas são diferentes. Não é tipo, eu sou uma pessoa desejável, todos os caras vão me querer e a outra menina não é. Não, tem cara que vai querer ficar comigo, tem cara que não vai querer ficar comigo, tem cara que vai querer ficar com você, tem cara que não vai querer ficar com você. Existem gostos pra tudo, existem afinidades, às vezes ele tinha mais afinidade com ela. Isso é tão verdade que, olha só, quando meu ex-companheiro terminou comigo, ele entrou num relacionamento com uma outra pessoa e na época eu me sentia muito mal. Eu ficava tipo, cara, o que ela tem que eu não tenho? Não é possível. O que essa menina é melhor que eu? Né? E aí depois, quando eu passei pelo meu processo de autoconhecimento, eu percebi que na verdade o que ele tinha com ela, que ele não tinha comigo, era afinidade. Porque ela era uma pessoa mais parecida com ele em alguns pontos. Pontos esses que eu não tenho e não quero ter. Eu não quero ser que nem ela. Na época, ele era um cara que gostava de uma parceira mais quietinha, mais submissa, que fosse mais mulherzinha de casa, e não tem nada errado com isso, tá bom? Mas essa pessoa que ele começou a namorar na época era exatamente essa mulher. Então, nossa, eles fizeram um casal perfeito, eles ficaram muito bem juntos, porque eles tinham afinidade, coisa que ele não tinha comigo. Eu era mais rabugenta, eu não gostava, eu queria fazer um monte de coisa, queria ficar inventando. E aí, quando eu olho, eu falo, nossa, é verdade, eu não sou essa pessoa e nem pretendo ser. Então, ele não tinha afinidade comigo mesmo, né? Por isso que ele passou a fazer coisas com essa companheira dele que ele não fazia comigo, e tá tudo bem. Quando eu me conheço, quando eu entendo quem eu sou, eu entendo que eu não preciso me moldar, eu não preciso me abaixar, eu não preciso modificar coisas em mim para caber no relacionamento com o outro. Eu preciso avaliar se o outro cabe no relacionamento que eu quero viver. Porque senão eu vou encontrar quem caiba, meu amor. Existem várias pessoas que cabem por aí. Mas se eu aceito menos do que eu mereço, se eu aceito menos do que eu quero, a minha forminha sempre vai ficar meio vazia. Encontra uma pecinha que encaixa com você. E não uma pecinha que fique, tipo, meio que pra baixo, assim, sabe? Não precisa disso. Existem várias pecinhas que encaixam. O nosso quebra-cabeça, ele tem várias arestas e várias pessoas. Só que você precisa saber escolher também, não só aceitar ser escolhida, tá bom? Então, meus amores, respondi bastante perguntinhas. Vocês gostaram da live? Vou ver se eu consigo responder mais algumas nos stories. Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês aqui agora, pra eu acompanhar. Ai, gente, como é que mexe nisso mesmo? Eu quero esse processo de autoconhecimento. Vantuzzi tá comentando, amada,
Já que a gente está finalizando aqui, eu vou convidar todo mundo que está comigo aqui ao vivo agora para participar do workshop Chega de Sofrer pelo Ex, tá bom? Esse é o grande primeiro passo que vocês têm que dar aí rumo à jornada de libertação emocional do ex-companheiro. E quando eu falo libertação emocional do ex-companheiro, entendam que é isso, inclusive para você que quer voltar, inclusive para você que quer reciclar o relacionamento. Porque você só consegue fazer o que tem que ser feito para reconquistar esse cara, para reconstruir a relação de uma forma bacana, quando você supera o término, quando você aprende a lidar com a dor de uma forma mais saudável, né? Menos dolorosa. Então esse é o primeiro passo imprescindível, tá bom? E eu vou falar bastante e profundamente a respeito disso no workshop. Vai rolar do dia 2 a dia 8 de novembro, a gente vai ter várias aulas incríveis aí, e temos um grupo no WhatsApp que já tá rolando, é um grupo silenciado, mas é onde eu encaminho alguns materiais complementares, alguns áudios específicos para vocês, tá bom? Você pode se inscrever gratuitamente, então é só sair aqui da live, ir lá no meu perfil, nos meus stories, pegar o link e fazer essa inscrição e vir comigo nessa jornada, tá bom? Esse é o primeiro passo para o seu processo de autoconhecimento aí. A Kati perguntou se vai ficar gravada. Eu acredito que sim, amada. Porque o Instagram, às vezes, ele me boicota, né? Mas assim, eu vou terminar aqui e vou salvar no IGTV. Então, provavelmente vai ficar gravada assim, tá bom? A Cris adorou. Legal. Tô adorando te acompanhar. Obrigada, querida. Vai ficar gravado, amei a live, amei demais. Ai, fico muito feliz que vocês tenham gostado, viu, meus amores? Então é isso, venham pro workshop. Se vocês gostaram dessa live, que vocês não viram o workshop ainda, o workshop, ó, tem teste, tem exercício prático, tem um exercício de programação neurolinguística que eu faço com vocês na terceira aula. É muito, muito, muito bacana. Então me acompanhem aí e a gente vai se falando aqui no canal, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Deixa eu ver se eu dei todos os meus recados. Dei. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.